Fala pessoal, tudo bem? Então galera, vamos iniciar aqui a nossa aula aqui de abdômen, uma aula de anatomia regional, em que vamos falar bastante particularidades aqui do abdômen, especificamente divisões, as paredes, enfim, várias situações aqui de uma parte mais de anatomia regional que irá ajudar bastante quando nós formos estudar digestório e entender de uma forma bem melhor a parte de anatomia do sistema urinário. Bem, então, primeiro, o que é o abdômen, né? O abdômen é a parte do tronco situada entre o tórax e a pelve, como vocês estão observando aqui, certo? Então, toda essa região aqui que está coloridinha, com os músculos, sendo demarcado aqui do diafragma até a abertura superior da pelve, toda essa região aqui é o que nós consideramos de abdômen. Uma das funções dela é conter os órgãos abdominais, e esses órgãos abdominais são de diferentes sistemas. Nós temos órgãos do sistema digestório, do sistema linfático, do sistema, dependendo da situação, algumas partes do sistema reprodutor, também sistema urinário, enfim. Bem, e essa contenção dos órgãos abdominais, ela vai ser realizada de uma forma anterolateral pelas paredes músculo-aponeuróticas, ou seja, pelos músculos e aponeuroses dessa região, e a gente vai relembrar todos esses músculos, oblíquo interno, externo, transverso do abdômen, etc. E superiormente vai ser contida pelo músculo diafragma, perfeito? Inferiormente, ela vai ser realizada pelos músculos da pelve. Só que aí tem um detalhe. É porque daqui a pouquinho nós iremos entender que essa porção inferior, né, do abdômen, na verdade, ela é contínua com a pelve. Então, Bruno, então quem é que contém, na verdade? Na verdade, são os músculos lá do assoalho pélvico que nós já estudamos em pelve, né? Então, aqueles músculos que formam o diafragma da pelve, que é o músculo levantador do ânus e o músculo isquiococcígeo, são os músculos que inferiormente vão conter todos esses órgãos. No entanto, como eu estou querendo colocar para vocês, aí eles são músculos relacionados à pelve e não necessariamente ao abdômen, tá bom? Então, entre as funções que nós temos do abdômen é acomodar e proteger essas vísceras. No próximo slide eu vou colocar para vocês uma condição, uma síndrome associada a isso, quando você tem ou a ausência dos músculos abdominais ou quando eles são mal formados. Então aí vocês estão vendo a maior parte dos músculos que estão relacionados ao abdômen. Você está vendo o fígado, o estômago, vesícula biliar, toda a região aqui do intestino grosso, intestino delgado, etc. O abdômen ele também está relacionado aqui com a respiração, os movimentos ventilatórios, principalmente aqueles com maior esforço, certo? Por quê? Porque se nós formos considerar o músculo diafragma também como parte do abdômen, e ele também faz parte, o músculo diafragma ele é um músculo da respiração. Isso é inegável, vocês já estudaram isso. Só que no momento que eu quero realizar expirações ou inspirações forçadas, os meus músculos abdominais eles atuam, certo? E aí, por exemplo, como vocês estão observando aqui, quando acontece a contração do diafragma e o relaxamento dos músculos abdominais, você tem um movimento de inspiração, e no momento que você tem o relaxamento do músculo diafragma e a contração dos músculos abdominais, você tem um movimento de expiração. Então, percebam, tanto o músculo diafragma como um músculo específico da respiração, e você também tem os músculos da parede anterolateral do abdômen, que eles também auxiliam esses movimentos ventilatórios. E também esses músculos eles também estão relacionados com variações na pressão intraabdominal, certo? E essas variações elas vão estar relacionadas ou à contração ou ao aumento da pressão intraabdominal, e ela vai estar relacionada, por exemplo, no reflexo de tosse, ela pode estar relacionada na micção e no parto, ela pode ajudar na defecação, enfim. Esses músculos abdominais, eles variam essa pressão no interior do abdômen, e aí a partir disso, isso favorece todos esses fenômenos. Só deixar um adendo para vocês que acho que é muito importante. Embora essa figura ela esteja colocada assim, eu quero que vocês entendam o seguinte: é, o principal músculo que realiza essa variação de pressão intraabdominal, gente, é o diafragma.
certo? Então eu quero que vocês entendam que o principal é o diafragma, porque é ele que leva, ele funciona como se fosse uma prensa no abdômen. Sim, Bruno. E os outros músculos abdominais? Eu vejo o meu abdômen indo para anterior, voltando para posterior. Eles não têm essa questão. Sim, mas não com a tanta intensidade do músculo diafragma. A principal função deles, basicamente, é essa contenção. Então, eles mantêm, pensem assim, que eles vão se manter firmes para que o músculo diafragma atue como uma prensa. E aí, a partir disso, atuando de uma forma, aumentando ou diminuindo a pressão. Eu sei que eles têm uma contração, eu sei que eles têm uma expansão, eu sei que eles têm uma diminuição. Mas eu quero que vocês entendam que o principal músculo aí é o músculo diafragma, tá bom? Bem, aí eu estou colocando umas condições para vocês, é quando esses músculos da parede abdominal, têm uma anomalia congênita. Então, olha só. O tônus desenvolvido pelos músculos fornece suporte para as vísceras abdominais e mantém um contorno normal do abdômen, ao que a gente está acostumado, certo? Então, os músculos abdominais eles vão conter e acomodar essas vísceras abdominais e, logicamente, vão formar o contorno normal do abdômen. No entanto, quando a gente tem as consequências dessa falta de suporte, pode ser vista tais condições como a síndrome do abdômen e ameixa seca, que é o que vocês estão observando aqui, gente. Como assim ameixa seca? Vocês estão observando, gente, que a falta, a ausência ou a má formação desses músculos abdominais favorecem que, como se fosse a pele da criança, nesse caso, ela está em íntimo contato com as suas vísceras. Então, a partir disso, você consegue observar uma pele enrugada e essa pele contornando, por exemplo, aqui os órgãos dessa criança, certo? E aí, nesse caso, por exemplo, pode ter ausência congênita desses músculos, pode chegar ao nível dessa forma. O nome dessa síndrome chama-se síndrome de Brunet-Pelly, ok? Então, pessoal, essa daqui é uma das síndromes, é mais uma síndrome que demonstra uma das funções dos músculos abdominais, que é, por exemplo, a acomodação e a proteção das vísceras desse local. Bem, o abdômen, gente, quando nós estudamos, primeiro a gente tem que observar o seu componente esquelético e também nós vamos estudar o componente muscular. Então vamos primeiro para o componente esquelético. Eu acho que essa imagem é muito evidente para vocês, porque tudo que está roxinho, vocês estão observando que considera-se porção esquelética do abdômen. Diferentemente de alguns locais, o abdômen ele não é uma caixa, ele não fecha, por exemplo, como se fosse lá na pelve, que a gente viu a pelve menor formando como se fosse um vaso. O abdômen não, ele é aberto. Basicamente, todas as estruturas esqueléticas são localizadas mais para posterior. E que regiões são essas? A porção distal da 11ª costela, a 12ª costela, as vértebras lombares, a região de asa do sacro e essa região aqui, olha, como vocês estão observando, da fossa ilíaca, tá bom? Então, essas regiões que estão aqui em roxo é o que irão ser representadas essa porção esquelética do abdômen. Mas, Bruno, peraí. Asa do sacro? Essa porção de fossa ilíaca aqui que vocês estão me mostrando? Essa região a gente não estudou em pelve? Sim. Lembre-se que a pelve maior ela pode ser considerada uma parte do abdômen. É por isso que nessa aula a gente está considerando, tá bom? Então, a parte da pelve maior como parte do abdômen, tá bom? E aí, como vocês estão vendo, ó, a abertura superior da pelve é o que irá delimitar literalmente o que é abdômen e o que é pelve, certo? Então, qual o limite entre abdômen e pelve? O limite inferior é a abertura superior da pelve. E o limite superior, Bruno, como é que a gente vai delimitar? Vai ter uma porção esquelética, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, e essa porção muscular, que vai ser delimitada pelo músculo diafragma. E aí eu estou mostrando para vocês os músculos associados ao abdômen, como o músculo diafragma. Aqui você tem o músculo reto do abdômen, você vai ter um músculo quadrado lombar internamente, um músculo ilíaco e psoas maior. Se tiver o psoas menor, o indivíduo vai ter considerado psoas menor. Os oblíquos interno e externo e o transverso do abdômen. Então a gente vai dar uma relembrada na maioria desses músculos aqui, tá bom? Então vamos falar a abertura superior do abdômen. Então vamos delimitar. Eu quero que agora vocês imaginem o abdômen como se fosse uma caixinha,
certo? E eu vou delimitar essa caixinha em 4 componentes. Uma porção superior e uma porção inferior. Eu vou falar logo para elas, logo essas duas para vocês. Aí depois a gente vai falar um pouquinho de divisões das regiões do abdômen, para depois a gente retornar e falar a parede anterolateral, ou seja, da frente e da lateral, e depois a porção posterior. Então eu vou dividir como se fosse uma caixinha dessa forma, tá? Então primeiro a região superior, depois a região inferior, depois toda a parede anterolateral e por fim a porção posterior. Então, a abertura superior do abdômen. A abertura superior do abdômen, quando vocês forem estudar, não deixa de ser a abertura inferior do tórax, que é a mesma coisa, certo? E aí, como é os limites dessa abertura superior do abdômen, que é a mesma coisa que a abertura inferior do tórax? Vai ser delimitada pela vértebra T12, pela costela 12, pela extremidade distal da costela 11, pela margem costal, pelo processo tifoide do externo, e tudo isso vai ser obliterado pelo músculo diafragma. Ah, Bruno, então me mostra aí na imagem como você está vendo. Não, tranquilo, gente. Embora aqui não esteja aparecendo, mas a vértebra T12, por quê? Porque eu estou vendo aqui o músculo diafragma e a aorta aqui impedindo a sua visualização, mas a vértebra T12. Toda a costela 12, ou seja, isso daqui ó, que vocês estão vendo, aqui é a ponta da costela 12, certo? Então, toda a costela 12 inferiormente. A extremidade distal da costela 11, como vocês estão vendo aqui, a pontinha aqui da costela 11, tá bom? Toda a margem costal. Gente, vocês estudaram isso lá com a Bruna no HMP. Toda essa região aqui, a margem costal, tá bom? Processo tifoide do externo. E tudo isso obliterado pelo músculo diafragma. Pronto. A abertura superior do abdômen ou abertura inferior do tórax. Os seus limites, os seus componentes serão essas estruturas, tá bom? Nessa região, pessoal, aí a gente vai encontrar algumas características do músculo diafragma que eu acho importante que vocês saibam e é o que eu vou repassar agora para vocês. Embora acredito que vocês tenham visto isso lá em tórax, tá bom? Mas não custa nada repetir algumas informaçõezinhas. Então, o músculo diafragma é um dos seus principais locais de sustentação serão nas vértebras lombares. E esses locais de sustentação nós chamamos de pilares do músculo diafragma. Por que eu estou falando isso? É porque tem algumas cirurgias que estão relacionadas ao pilar do músculo diafragma, que você pode atuar em cima dele, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os pilares do músculo diafragma. O que são? São extensões musculares desse músculo que vai ancorar firmemente a superfície anterolateral da coluna vertebral, especificamente nas vértebras lombares. Então, são essas duas projeções aqui, olha, que vocês estão observando. Isso daqui que são os pilares do músculo diafragma, tá bom? Esses pilares, eles não têm o mesmo nível, né? O pilar direito, que é esse que vocês estão vendo, ele vai até nível de L3. E o pilar esquerdo vai até nível de L2. Por que, Bruno? É basicamente devido à aorta. A aorta ela vai vindo um pouquinho mais para o lado esquerdo e aí o finalzinho do pilar esquerdo ele é um pouquinho mais superior do que o pilar direito. Diante disso, né, essa porção, né, posterolateral do músculo diafragma, vocês irão encontrar alguns ligamentos e que esses ligamentos eles vão evidenciar uma conexão do músculo diafragma com algumas estruturas. E esses ligamentos vão ser chamados de ligamentos arqueados. O primeiro ligamento que você vai estudar é o ligamento arqueado mediano, que é esse daqui que vocês estão observando, olha, ligamento arqueado mediano. Como vocês podem observar, qual é a estrutura que está associada ao ligamento arqueado mediano? A aorta. Certo? Então, um ligamento arqueado mediano ele vai cruzar a aorta e vai ser contínuo ao pilar em cada lado. Percebam, ligamento arqueado mediano, continuou, pilar direito, continuou, pilar esquerdo. Agora, os ligamentos arqueados mediais, é planimetria, gente. Se vocês perceberem, ele está indo desde o corpo da vértebra até essa região aqui, que bem aqui, embora vocês não estejam observando, essa região é o processo transverso da vértebra. Ou seja, o que vai acontecer? Nessa região vai formar esse ligamento, vai ser a ancoragem do músculo diafragma
somente na vértebra lombar, que vai desde o corpo dela até o processo transverso. E vocês vão observar que é a partir daí que vai cruzar os músculos psoas, certo? Especificamente o músculo psoas maior. Normalmente vai ser o psoas maior. Se tiver o psoas menor, ele pode atravessar por aí também, tá bom? E aí, o ligamento arqueado lateral é só vocês seguirem, olha. Se ele está pulando aqui do processo transverso e vão seguindo ele, olha, foi indo, acabou. Eu acho que ele está ali próximo dessa costela, assim, que costela é essa? A 12ª. Então, o que vai acontecer? Os ligamentos arqueados laterais, eles vão das vértebras, especificamente do processo transverso, até a ponta, a gente chama ponta, mas para vocês facilitarem, a extremidade da 12ª costela, tá bom? E é nessa região que irá atravessar os músculos quadrados lombares, tá bom? Então, basicamente, mais algumas estruturas aqui do músculo diafragma que são importantes que vocês saibam. Então, retirando todas aquelas estruturas para ficar mais evidente para vocês, tá? Então, verifiquem aqui, como vocês estão observando, a vértebra T12, por isso que eu falei para vocês que o abdômen ele vai até a porção da vértebra T12. Aí aqui você tem a L1, bem aqui vai passar a artéria aorta, e aí forma-se o ligamento arqueado mediano. Nesse ligamento arqueado mediano é onde vai passar a artéria aorta. Aí você tem o pilar direito, que vai até L3, o pilar esquerdo, que vai até L2. Aí nós teremos o ligamento arqueado medial, que ele vai do corpo da vértebra até o processo transverso. Ligamento arqueado medial. O que é que vai passar aí? Músculo psoas. Depois, o ligamento arqueado lateral, que vai aqui do processo transverso até a extremidade da 12ª costela. Esse ligamento arqueado lateral vai permitir a passagem do músculo quadrado lombar. E aí vocês estão observando essa imagem, eu acho essa imagem muito linda. Eu particularmente, eu adoro essa imagem. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão tendo uma vista inferior da porção da abertura superior do abdômen, ela sendo obliterada por todo o músculo diafragma. Então vamos se localizar. Processo tifoide, aqui corpo do externo, finalzinho do corpo do externo, toda a margem costal que vocês estão observando, vem vindo toda ela, até que você chega aqui nas costelas, né, nas últimas costelas, tá bom? Então, mesma coisa aqui do outro lado. Vocês estão vendo toda essa estrutura sendo recoberta pelo músculo diafragma. Observem aqui as vértebras lombares, tudo bem? Os processos transversos das vértebras lombares. E aqui o músculo psoas, no caso o psoas maior, e aqui o quadrado lombar. Essa faixa aqui é o início do músculo transverso do abdômen. Então vamos seguindo. Quais são as estruturas que eu quero que vocês chamem a atenção nessa vista, tá? Primeiro, o tendão central do músculo diafragma é basicamente um centro de intersecção de várias fibras musculares, e é a partir delas que essas fibras vão irradiar, certo? De uma forma centrífuga, se inserindo até a parede torácica. Nós temos aí o forame da veia cava inferior, que é onde irá atravessar a veia cava inferior. Aí é muito simples, é bem tranquilo para vocês, eu acho que é bem intuitivo. Hiato esofágico, nós iremos estudar mais um pouco sobre ele, inclusive alguns ligamentos importantes que vão estar associados com o refluxo gastroesofágico. Então, essa estrutura, hiato esofágico. Maiores detalhes sobre essa estrutura nós iremos estudar em sistema digestório, especificamente em esôfago. Os pilares dos músculos diafragma, aí você tem o pilar direito e o pilar esquerdo. A gente já falou sobre eles. O pilar direito vai até L3, o pilar esquerdo vai até L2. Aqui o ligamento arqueado mediano, que como comentei para vocês, é onde vai permitir a passagem da artéria aorta. Ligamento arqueado medial, percebam, aqui está muito claro para vocês, gente. Percebam que está partindo aqui desde o corpo da vértebra até o processo transverso e vai permitir a passagem de quem? Olha para cá, músculo psoas maior. E por fim, o ligamento arqueado lateral, que ele vai desde o processo transverso da vértebra lombar até a 12ª costela, a extremidade distal da 12ª costela, e aí vai permitir a passagem do músculo quadrado lombar.
Bruno, você pode me ajudar aqui? Eu sempre tive curiosidade, eu não sou tão bom assim de vascularização, inervação, etc. Você pode me mostrar aí que vasos, nervos são esses? A gente vai estudar com mais calma depois, né? Mas, então, a artéria aorta, aqui eu já posso considerar a artéria abdominal, porque já passou no músculo diafragma. Isso daqui, olha, o tronco celíaco, nós iremos ver com mais detalhes mais adiante. Mas aqui eu vou falar sobre essas duas artérias. Aqui as artérias frênicas inferiores, certo? Artérias frênicas inferiores. Por que inferiores? É porque eu tenho a superior que está lá no tórax, tá? Então as artérias frênicas inferiores, aí vocês estão vendo aqui o primeiro raminho dela, aqui, olha, esse primeiro ramo que ela solta é a artéria suprarrenal superior. Lembra que a glândula suprarrenal, ela é irrigada por 3 artérias, sendo que a superior ela é um ramo da artéria frênica inferior, tá bom? Eu sei que foi detalhado, mas agora sendo mais calmo. A artéria da glândula suprarrenal, ou seja, a artéria suprarrenal superior, ela é um ramo da artéria frênica inferior. Pronto, eu acho que agora ficou mais tranquilo. E aí depois, gente, tudo isso daqui é a artéria frênica inferior. Aí você tem um ramo lateral, você tem um ramo anterior, etc. Aí vocês têm vários ramos, mas de uma forma geral tudo é artéria frênica, tá bom? E essa inervação, Bruno, o que eu estou vendo aqui? Que inervação é essa? Tudo nervo frênico. São ramificações do nervo frênico. Você vai ter ramos anteriores, vocês vão ter os ramos laterais, vocês vão ter os ramos mediais, mas é tudo nervo frênico, beleza? Daqui é uma radiografia, uma PA de tórax. Bruno, por que eu sei que é uma PA de tórax? É pelo tamanho do coração, né? O coração ele está em um tamanho proporcional ao real. Aí, diante disso, eu sei que é uma PA. Se o coração tivesse grandão aqui, gente, aí seria uma anteroposterior, tá bom? Aí vocês estão observando a cúpula do diafragma. Por quê? Porque o diafragma ele não é reto, ele tem duas cúpulas e uma cúpula direita e esquerda, elas são diferentes, certo? As alturas delas são diferentes. Como vocês podem perceber, a cúpula do diafragma direita ela é mais alta que a cúpula do diafragma esquerdo, certo? Por quê? Porque bem aqui eu vou ter o fígado. Bem aqui embaixo eu vou ter o fígado e bem aqui eu vou ter o fundo do estômago. Então, essas cúpulas são causadas, né, elas são formadas devido ao conteúdo abdominal e pelo pericárdio fibroso aqui do coração, tá bom? Cúpula direita, ela vai até aproximadamente o quarto espaço intercostal, né? E ela vai estar relacionada com o fígado. Ah, Bruno, mas aqui eu tô vendo aqui que não parece ter o espaço intercostal, não. Imagina no momento dos movimentos inspiratórios e expiratórios, no momento que o diafragma sobe, no momento que ela sobe, ela pode ir até o quarto espaço intercostal, tá bom? E lembra que aqui é uma radiografia, gente. Isso daqui a gente tem técnica, não foi no momento da expiração, toda a radiografia de tórax, o paciente precisa estar com o tórax inspirado, certo? Eu não sei se eu falei direito, mas é inspirado, cheio de ar, tá? E aí, a partir disso, o músculo diafragma precisa baixar. No momento que vai a expiração, o diafragma sobe, e aí, a partir disso, ele pode ir até o quarto espaço intercostal. A cúpula esquerda vai estar representada aqui pelo fundo gástrico e também pelo baço, e vai até aproximadamente ali a quinta costela, certo? O nível dela vai ser aproximadamente até a quinta costela. Gente, só observando aqui uma radiografia, né? Vocês podem perguntar, Bruno, eu nunca entendi um pouco de radiografia, etc. Então vamos aproveitar um pouquinho. Isso daqui é uma PA de tórax, tá? Vocês estão observando as costelas. Essa porção aqui, gente, que vocês estão verificando, é a porção posterior da costela, certo? E como assim, Bruno? Por que você sabe que é posterior da costela? Porque ela está toda calcificada. Lembra que na porção anterior da costela não é calcificado, eu tenho uma cartilagem costal. Olha a anatomia ajudando você na rádio, tá? E aí você pode contar as costelas. Conte as costelas aqui, você tem que achar aproximadamente 10 costelas, certo? 10 costelas olhando pela porção posterior. Se você olhar pela porção anterior, que aí eu vou tentar passar aqui o laser, é bem aqui, olha. 1, 2, mais outra bem aqui, 3, que eu acho um pouquinho mais complicado, você só tem que contar 6, tá bom? Então você tem que contar 10 costelas, certo? De 9 a 10 costelas posteriores, para você verificar se a radiografia ela foi bem realizada. Olhem, você sempre tem que olhar muito bem, gente, essa região da cúpula do músculo diafragma, porque essa região aqui, caso você não esteja
observando direitinho essa curva, essa cúpula do músculo diafragma, isso pode indicar uma patologia de pulmão, certo? Você pode indicar, por exemplo, um derrame pleural. Então, um derrame pleural, você não está conseguindo, você não consegue observar essa cúpula do músculo diafragma de uma forma tão evidente, tá bom? E por fim, a porção inferior do abdômen é a abertura pélvica superior, né? Peraí, Bruno, é a mesma coisa? É a mesma coisa, certo? Então, a porção inferior, a abertura inferior do abdômen é a mesma coisa que a abertura pélvica superior. É a mesma coisa. Então, você não vai precisar nem estudar direito, eu não vou precisar nem falar tanto, porque a gente já estudou, certo? Bruno, quais são os limites? Me dá uma relembrada. Gente, bem simples. Lembra, olha, região do promontório, região da asa do sacro, aqui a linha terminal, que vai ser composta pela linha arqueada e a linha pectínea, tubérculo púbico, síntese pública, e aí você fechou aqui a abertura superior da pelve, tá bom? Então, a abertura superior da pelve é o que delimita abdômen superiormente e pelve, principalmente a pelve menor, inferiormente, ok? Aí só passando aqui para vocês, gente, só vou colocar o slide, perdão, só vou colocar o slide só para vocês lembrarem, mas esse slide é igualzinho ao que está lá em pelve, tá bom? É a mesma coisa e eu não vou perder tanto tempo, não vou ficar gravando, explicando novamente, qualquer coisa vocês podem retornar lá para a pelve, tá bom? Vamos terminar? Cavidade abdominal. A cavidade abdominal, gente, ela vai se estender do músculo diafragma, certo? Até a abertura superior da pelve. Então, a cavidade abdominal vai ser essa região. Por favor, gente, observe. Cavidade, a cavidade, o espaço, é onde estão as vísceras, tá bom? E elas vão ser delimitadas pelos músculos e pelos ossos. Repito, músculos e ossos. E não confundam cavidade abdominal por cavidade peritoneal. Cavidade peritoneal é outra coisa. Eu estou falando cavidade abdominal. Imagina, você pegou um ser humano, você abriu, retirou tudo, só deixou os músculos e os ossos. Quando você fecha, forma uma cavidade. Isso é cavidade abdominal. Quando você tem o peritônio associado nessa cavidade, aí você tem a cavidade abdominal e dentro da cavidade abdominal você tem a cavidade peritoneal. São coisas diferentes que às vezes as pessoas pensam que são iguais, mas não são. Então, cavidade abdominal. Fixem isso que lá na peritoneal eu explico de novo. Cavidade abdominal, eu quero que vocês imaginem. Pega o ser humano, abre, tira todas as vísceras, tira tudo. Só deixa músculo e só deixa a parte esquelética. Pronto, fecha de novo, aquele espaço que ficou é a cavidade abdominal. Então, ela se estende do músculo diafragma até o plano superior da pelve, muito claro, a gente já falou várias vezes isso, e não possui um assoalho próprio, por quê? Porque a porção inferior ela é contínua com a cavidade pélvica, lá com aquela porção da pelve menor. Eu não tenho uma coisa fechando, né? Diferentemente lá em cima que eu tenho um músculo diafragma fechando, né? Aqui nessa região, aqui inferiormente eu tenho só uma abertura, entendeu? É por isso que é bem interessante a gente falar que quem suporta inferiormente todo esse conteúdo é o diafragma da pelve. Só que o diafragma da pelve ele não é abdômen, ele é pelve mesmo, tá bom? Então, memorizem isso agora, eu acho que agora ficou bem mais claro. Eu tenho dois diafragmas de toda essa cavidade abdominopélvica. O diafragma que divide tórax de abdômen e o diafragma da pelve que divide pelve de períneo. E todos os meus órgãos eles vão ficar localizados entre esses dois diafragmas. Só que a cavidade abdominal vai do diafragma até a abertura superior da pelve. Essa cavidade abdominal ela pode se estender até o quarto espaço intercostal da caixa torácica. Consequentemente, os órgãos abdominais mais altos, como baço, fígado, rim, estômagos, eles são protegidos pela caixa torácica. Tudo isso daqui vocês já estudaram. Baço protegido pelas costelas do lado esquerdo, parte dos rins pelas costelas flutuantes, estômago e fígado a gente vai estudar lá em sistema digestório. Mas só colocando aqui as duas imagens para vocês, essa daqui é a imagem que indica para vocês que é tudo aberto, né? A cavidade abdominal, ó, percebam, cavidade abdominal, essa daqui que está em rosinha, e ela vai ser contínua com a cavidade pélvica que ela está aqui em azul. É contínuo. E aí eu tenho os dois diafragmas
fechando, olha, o diafragma aqui da região da caixa torácica e o diafragma da pelve fechando aqui inferiormente. Aí eu tenho um limite arbitrário, que é a abertura superior da pelve, que vai dividir a cavidade abdominal da cavidade pélvica. E aqui essa imagem, gente, eu não gosto de colocar imagens tão poluídas, mas eu acho que é interessante vocês pausarem o vídeo e observarem. O que eu quero que vocês entendam é que a caixa torácica, elas podem proteger algumas vísceras abdominais. Por quê? Porque algumas vísceras abdominais elas não podem chegar até o quarto espaço intercostal. E quais são essas vísceras que são protegidas pela cavidade, pela caixa torácica? As vísceras abdominais protegidas pela caixa torácica. Fígado, vesícula biliar, baço. Aqui você tem uma porção do estômago que também está sendo protegido, certo? Parte dos rins que não está sendo observada nessa imagem, mas a gente já estudou. Então, devido a essa extensão superior, alguns órgãos da cavidade abdominal vão ser protegidos pela caixa torácica. Da mesma forma aqui, gente, que algumas vísceras da porção abdominal são protegidas pela pelve maior, que a gente até já falou sobre isso alguma porção do plano sigmoide, do plano sigmoide, do colo sigmoide, uma pequena porção da bexiga urinária, uma porção do seco. Então essas estruturas que podem se estender para a cavidade abdominal, elas também podem ser protegidas pela pelve maior. Beleza? Bem, galera, então é isso e no próximo vídeo a gente continua.